Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com o professor Wilson Stefani, que dispensa maiores apresentações, 37 anos de professor, vereador, hoje diretor também do Colégio Pérola Baito e atualmente presidente da Câmara. Professor Wilson, eu queria que o senhor fizesse um apanhado, na verdade, deste mandato como presidente da Câmara, falar sobre os projetos e alguma evidência, uma coisa mais evidente que o senhor queira destacar. Boa noite a todos. Bom, Rosa, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É uma experiência inédita aqui em Pérola. Tomara que o objetivo dessa sua intenção seja que você consiga bastante sucesso. Eu tenho certeza que vai ser, porque eu creio que essa experiência vai ser por várias pessoas de vários segmentos aqui. Hoje nós estamos iniciando dentro do processo político. Como presidente da Câmara, Rosa, eu estou 6 meses como presidente, mas nesse mandato nós já estamos com 2 anos e meio, né? É uma Câmara tranquila, alinhada. Nós temos um trabalho assim, diverge às vezes de opinião, porque ali nós temos vários segmentos da linha política, partidos diferentes, né? Mas o grupo é um grupo bom, um grupo altas discussões, se respeita muito, né? Diverge muito, né? Nós temos, e é natural, são 9 cabeças diferentes, são 9 pessoas que têm uma votação que pregou durante a campanha essa votação, e essa votação, ela, às vezes você como vereador, você é cobrado, você tem que defender daquilo que você propôs como candidato na época, né? Então a gente tem hoje, para você ter uma ideia, já dentro dos projetos que nós trabalhamos, nós temos só projeto de lei, nós temos 46 projetos no ano até agora 2015, já discutido, votado, né? Projeto de lei complementar, nós estamos no 7º projeto de lei complementar também, que o projeto de lei, ele, como o próprio nome fala, ele complementa alguma coisa que é retirada ou conclui aquilo. E esse trabalho já foi feito, nós temos um número muito bom de indicações por parte dos nossos pares. Então é um trabalho assim, que a Câmara tem feito, até porque o prefeito Darlan, ele andou muito nesses 2 anos, apurou e trouxe muitas coisas para a Pérola, e a gente tem que acompanhar essa corrida, né? Senão a gente fica para trás. Não, com certeza. E o objetivo, inclusive, é esse, é trazer uma evolução, uma informação, né, um caráter informativo para a Pérola, e é por isso que eu estou nessa tentativa de ajudar a colaborar, porque fiquei fora há muito tempo e acho que é um dever de trazer um pouco da experiência e um pouco mais da informação, e quis começar com você, que também fez parte da minha história como professor, como jurado dos concursos que eu participava. Então, para mim é uma honra você ter aceitado o convite, não tenha dúvida disso. E eu queria, na verdade, destacar, tem algum projeto que você falou que tem já 46 até agora, assim, de maior relevância, que você sentiu que para a população deu um efeito, ou que causou mais polêmica, enfim, você fica à vontade de falar o que você entendeu que trouxe mais benefício ou que foi novidade que deu mais comentário, digamos assim. Olha, Rose, nós temos alguns projetos vem dentro da linha política, porque quando você altera alguma coisa que está dentro do comodismo, você tem que se mexer até esse projeto se encaixar e a população entender, demora um pouco. A partir daí que a população absorve aquilo e vê que aquilo realmente foi melhor, aí tranquiliza. A gente vê as alterações, por exemplo, quando o Darlan começou a mexer na cidade. Quebrou a avenida, aí chamaram o prefeito, até o prefeito quebra tudo e tal. Pegamos um tempo mais ou menos nessa época, muita chuva, essa avenida ficou próximo de rodeio, foi um caos, né? Mas a gente tinha certeza que o projeto, que ele não está finalizado ainda, e hoje a gente viu que se transformou isso daí. Outro projeto que, quando você mexe no bolso, geralmente também o primeiro momento, agora, principalmente que o país todo, né, o Estado está nessa crise, incomoda. Darlan, até domingo passado, teve a possibilidade de explicar, foi essa questão da taxa da água, né? Que
ele sai de uma forma, toma um corpo que na realidade não é aquilo. A gente se tranquiliza porque a gente sabia. Primeiro que não foi criado nenhuma taxa, não foi criado nenhum novo imposto, né? Aquilo sempre teve vinculado. Só que era a forma de pagamento que era através do carnê de PTU. E o carnê de PTU, nos levantamentos que o município tinha, 35%, sempre em torno de 35% de pessoas não pagavam, né? Então, não era justo que uma boa parte da população que paga os seus impostos de forma correta acaba pagando lá. Então, criou, vamos dizer assim, os nós cegos, de alguma forma, ficaram incomodados. Vou ter que pagar agora, porque foi para a taxa de água. Mas a gente viu que, da forma que foi, não houve aumento, é o mesmo valor que você pagou ano passado. E olha que teve combustível, tudo subiu, mas pé no chão, bem equilibrado, a coisa foi... Agora está indo. A outra coisa foi quando mudou a questão do trânsito, né? E porque a gente tem pérola aí na década de 70, pérola na década de 80, a coisa, nós tínhamos 1.000, 2.000 carros entre motos, nós estamos próximos de 7.000 carros, isso emplacado em pérola, fora que não são emplacados. E essa coisa está aí, está acontecendo, tem que fazer alguma coisa. Então, já se viu uma cidade como nossa, se você falar isso é 10 anos atrás, 15 anos atrás, geralmente era uma aberração. Sim. Mas houve a modificação, tal, aí você viu que, aí o pessoal agora não, realmente, e vai vir outra agora, que é a questão do recolhimento do lixo, a forma do reciclado, daquelas folhinhas. Então o prefeito vai fazer uma campanha, vocês vão ter oportunidade, acho que ele vai estar convidando para ouvir essa explicação, vai ser distribuído de uma forma que nesse ponto o Darlan ele tem uma equipe muito boa, e isso aí está tendo, o sucesso está alcançando isso aí. E nós vereadores, nós entramos, de uma certa forma, a gente dá essa sustentação para ele fica bastante tranquilo, que ele conta com a gente. E o que diferencia, que a gente sempre fala, é o jeito da Darlan de administrar. O que é? Ele senta, conversa, escuta, reclama, a gente reclama e vai tentando se acertar. Erros acontecem? Acontece, mas com o tempo, sabe, possível de fazer essas correções e aí vai caminhando. Eu espero que continua nessa mesma forma. Na verdade, a população se assusta um pouco. Para arrumar a casa tem que fazer bagunça, né? E, na verdade, as pessoas talvez não estejam acostumadas com isso. E para evoluir, né? Eu passei também por um episódio no Rio de Janeiro que o César Maia quebrava tudo e ficou conhecido também. E hoje a cidade teve um outro estilo, tem a ciclovia, tudo que foi da época dele. Na época as pessoas também condenavam. Então é natural, né? No processo de evolução. E Pérola, assim, eu acho que está nesse processo de crescimento bem, bem diferenciado. Eu vejo dessa forma. E a sua contribuição para mim é muito clara, né? Tanto via internet como professor, não só na minha história, mas pelo que eu ouço, leio, né? Eu acho muito importante isso. Polêmico, certamente, mas sabe que o polêmico, ele tem o seu mérito. E eu posso falar isso talvez porque alguns me achem também polêmica. Na verdade, eu pretendo e sempre tento ser autêntica. E muita gente não gosta de ouvir o que é. Né? Nós temos este problema, digamos, que é uma solução muitas vezes, porque as pessoas não querem ouvir. Então, eu acho muito prático você dar a sua opinião. Nós vivemos uma democracia e acho isso muito válido. Polêmico, sim, porque os assuntos acabam sendo polêmicos, como você mesmo disse. Né? Agora, uma participação sua, efetiva, política, eu já sei, acho que político você tem a sua bandeira, tem o que você acredita. Isso é bem já como diz, diferenciado. Agora, como professor, eu sei que você tem aí uma história, né? E sei que você também agora como diretor, você segue uma linha para os seus alunos, assim, no seu colégio. Você prioriza o quê? A disciplina em contrapartida de um desenvolvimento mais humanizado para os alunos? Ou você tenta fazer um equilíbrio? O que você pensa sobre isso também? Eu vejo assim, profissionalmente a gente tem ciclos, né? Quando eu cheguei de volta, que eu me formei, fui para o Mato Grosso, fiquei 4 anos, voltei em 84, começo de 84, a gente trabalhou, então jovem, e a realidade nossa das escolas, dentro da educação física, era jogos, aquelas coisas, Pérola foi destaque por muitos anos, né? Enfim, passou, a gente foi indo,
a tendência aí, a gente vai mudando. Hoje eu estou no ciclo administrativo. Então, assumi a direção do Colégio Nestor Vico. Trabalhei 5 anos, um colégio muito bom de se trabalhar, grandes projetos. Nós desenvolvemos projetos porque o corpo docente, porque a direção não é nada se você não tiver aquela parceria com o corpo docente. Os alunos, ele vem no bojo da coisa, né? Então, só que o Nestor é uma escola era 1.200 alunos, 60, 70 profissionais entre professores e funcionários, né? Se você sai da escola com problema, você chega da escola com problema, mas foi uma grande experiência. Trabalhei 5 anos, voltei, me aposentei em 2013 num padrão, trabalho outro padrão agora e assumi o Pérola Baito. Pérola Baito, totalmente diferente. Uma escola de ensino noturno, modalidade de EJA, educação de jovens e adultos, e a gente, baseado na experiência lá do Nestor, a gente trouxe para cá. Só que o que eu tinha de 1.000 e poucos alunos, hoje eu tenho 100 alunos. Eu tenho 3 salas de aula no Pérola Baito. Então, o número de funcionários entre professores caiu para 12 a 14. Então, é outra realidade. E eu trabalho com adulto. Só que é um desafio tanto quanto o Nestor. Porque eu tenho aluno que ele vem dentro o nosso aluno lá, ele por ser jovem e adultos, né? Na linha de trabalho, é uma outra classificação, né? Do nosso alunado. Um pessoal hiper responsável que está buscando, não importa porque na idade, na época eles não que N situações, sei lá, cada uma história de vida é bonito até de você ver. Então a gente se envolve com eles, a gente se apega mais nele pelo ser um pouco menor também de aluno, mas o que a gente vislumbra com ele, o que a gente tenta é mostrar para ele que a educação ainda é uma porta que vai abrir para eles. De alguma forma, não só o conteúdo, o aprendizado deles lá, mas a forma deles se relacionar. Então, escola, eu sempre falo, enquanto eles estão dentro do muro ali, existe uma proteção, eu acredito muito nisso, né, de Deus em cima da gente, e sempre tem uma oportunidade. Então, sempre tem empresário nos procurando. Professor, eu preciso de um funcionário assim, que tem uma linha assim. Então, a gente, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, essas oportunidades, você tem que estar no meio, tem a oportunidade. Você está fora, que, como diz, quem não é visto não é lembrado, né? Então, o Pérola Baito contribui muito para isso. Ela é uma escola, é a primeira escola de Pérola. Minha mãe foi a primeira diretora do Colégio Pérola Baito, né? A maioria aqui, nessas gerações mais antigas, todo mundo passou pelo Pérola Baito. Então eu tenho nossa, para mim é emocionante, é gratificante fazendo esse trabalho, que eu também estou indo para a fase agora de encerrar vai mais uns 3, 4 anos aí, de encerrar minha vida profissional, que vai ser um orgulho muito grande encerrar ali dentro do Pérola Baito. Que bom. E em relação aqui, eu sei que é uma cidade próximo, de certa forma, a fronteiras, né? Você tem aqui na cidade algum levantamento quanto a índices de jovens envolvidos com drogas? Ou tem algum trabalho escolar em relação a isso? Ou tem algum projeto específico ou do município ou da própria justiça local? Você sabe de alguma coisa? Rose, a gente faz um trabalho que a gente chama da rede, né? O que é esse trabalho da rede? É a área social do município, a área da saúde do município, a área da justiça do município e a área da educação do município. Então, infelizmente, nós já tivemos bem piores. E quando está pior é porque um laço dessa corrente não tá firme. Hoje, por exemplo, tanto do Ministério Público, tanto do juiz, tanto da parte do delegado, que é a parte da justiça, conselho tutelar, é um trabalho exemplar. Nós estamos, sim, com um grupo na área da justiça fantástico. Agora veio um novo sargento, comandando também a polícia militar e a polícia civil, um trabalho deles já, esse delegado, ele já está aqui, todo mundo já está sabendo, porque ele está aqui, então muita coisa aconteceu. Na área da saúde, esse entrosamento também é feito de uma forma... É uma pena que nós não temos, não só Pérola, os espaços fora que a gente possa, por exemplo, na questão da drogatização, da questão da prostituição, principalmente da questão feminina,
Hoje você arruma para ressocialização, alguma coisa assim, masculino, até certa facilidade. Já para feminino é complicado. Mas a gente faz. A ação social aqui tem um trabalho que serve de exemplo para a região toda e para o Paraná. E as meninas ali, o trabalho é fantástico. E a questão nossa de educação. A gente se identifica lá, porque a gente tem mais tempo, eles lá, então os distúrbios, as aparências, e a gente vai pontuando. Vem, traz a família. Então é um trabalho, sim, não é um trabalho fácil, né? Não é um trabalho que sempre a gente tem sucesso. A gente vê o sacrifício da família quando tem um jovem nessa situação. Mas muita coisa está sendo feita, tem muita coisa para se fazer, mas o trabalho de Pérola é um trabalho fantástico. Eu fiquei muito feliz quando soube que veio um delegado, porque antigamente não tinha, né? Então, eu acho que foi já uma evolução, porque a cidade, muito embora respeite os trabalhos dos sargentos, mas a cidade precisa de um delegado para se evitar questões de abuso de autoridade, questões, às vezes, que a população não se sente muito segura, né? E um delegado que já entende um pouco melhor da prática das leis, eu acho que deixa a população um pouco mais segura, como um todo. Eu fiquei muito feliz que Pérola obteve isso, que já estava um tempo também sem esse direcionamento, que eu acho muito importante não ficar só com o promotor, com o juiz, porque são de serviços diferentes. Um tem as suas atribuições e o outro, um complementa o outro na realidade, né? Eu acho isso um grande avanço. Em relação a que eu percebo o social, eu vi também uma diferença muito grande nesse acompanhamento, como você falou, dos alunos, que até, assim, antes era melhor não se falar sobre determinados assuntos, ao invés de abordá-los com os alunos para esclarecer. E os próprios alunos não tinham essa abertura. Eu sei que já te conheci como professor, tem essa abertura muito, muito legal com os alunos, né? Isso propicia que eles te contem coisas ou até se aproximem com problemas, a família também, e isso é muito importante. Assim, em relação ao que eu soube, né, agora recentemente, queria que você me desse um esclarecimento, que imagino que você tenha participado. Foi uma polêmica, não sei se eu posso chamar assim, ou algumas divergências quanto ao Plano Municipal de Educação. Você participou efetivamente na construção, na elaboração, e o que você teria a dizer? Porque eu imagino, pelo que eu percebi, que foi, na verdade, mais um erro de interpretação do que qualquer coisa que tivesse de diferente. Mas eu gostaria que você falasse sobre isso, esclarecesse para quem ficou com alguma dúvida, né? E dissesse a sua participação e o que realmente aconteceu e alguma mensagem que você queira falar sobre esse assunto. Antes até de iniciar, essa questão ainda do jovem que nós acabamos de... você vê, a preocupação, nós como vereadores, é assessorar ou fazer alguma coisa no sentido assim do prefeito, lá, a questão pública lá do gestor, que é dar oportunidade ao jovem, e isso foi feito, e está sendo feito, né, na questão do esporte, na questão da cultura, na questão, né, eu acho que isso está sendo bastante eficiente. Você vê agora tem uma novidade aí que é esse negócio do ciclismo, nas quarta-feira, começou com um número, hoje está com mais de 200, é fantástico esse trabalho. Nessa questão do Plano Municipal de Educação, eu, em primeiro lugar, dar os parabéns para a Sônia, que é a secretária de Educação, Sônia Celine, e a sua equipe, até a tua irmã faz parte, que foi criado assim, é um comitê gestor e um comitê técnico, que são as representações de vários segmentos da nossa sociedade organizada, a parte educacional e tal. Foi um trabalho que eles fizeram muito, tanto é que Pérola, se não foi um dos primeiros municípios que elaborou o plano, então foi um trabalho árduo, bastante assim, caprichado, foi elencado, minuciosamente trabalhado. Esse projeto foi depois discutido em audiência pública, foi feito os destaques, voltou para o debate novamente, foi para a Câmara, 2 sessões, então ele foi redondinho. Aí de repente tem uma fala aí diferente, alguém escuta alguma coisa, não toma ciência, não vai lá e vê, que foi um fato assim, vamos dizer, não sei, esdrúxulo até, porque foi confusão. Por exemplo, quando o plano se falava da questão de gênero, que gênero fala o quê? Masculino e feminino. Só. Sim.
E aí veio a questão da sexualidade. E aí tomou a rua. Coisa, sexualidade, aí, preferência, essas coisas. E foi isso. Assim, explicado isso, segue o trânsito normal, tranquilo. Não, sim, eu queria que você falasse justamente por isso, porque eu acho que foi mais uma questão de interpretação do que qualquer outra coisa. E aí um vai falando para o outro, toma aquela proporção de polêmica, que na verdade de polêmica não tem nada, né? Enfim, você quer fazer... Maldade, também. Foi até posto assim, certa maldade, não sei se quiseram atingir... Aí utiliza com outros interesses, entendi. E, na realidade, nós estamos assim, de parabéns pelo plano. Lógico. Até serviu de modelo para várias cidades. Sim, eu soube na pesquisa que eu fiz, que acho que foi o primeiro, sim, você tem razão. Foi o primeiro. Enfim, eu queria que você fizesse suas considerações finais. Queria também te agradecer pela oportunidade, pela confiança, credibilidade. E assim, quero deixar claro que aqui eu pretendo fazer sempre num caráter informativo, sem nenhum tipo de, assim, de parcialidade, pelo contrário, nem pessoalidade, nem parcialidade. Então, é levar realmente a informação para a população de vários assuntos, de vários aspectos e realmente provocar um debate, uma discussão sobre assuntos que eu acho que venham colaborar com a evolução da cidade. Como praticamente cresci aqui, eu queria dar essa colaboração e acredito que vou conseguir isso com a ajuda de pessoas como você. Então, eu sei que você tem a sua representação na cidade e faz também votos com isso, tipo, você divulga, você sabe compartilhar, e por isso que você foi o primeiro escolhido para que eu fizesse isso pela sua representação com os jovens, principalmente, que isso sempre foi, com futebol, com vôlei, com esporte, que é uma forma de se tirar os alunos das piores coisas da vida. Isso eu acredito e tem-se provas disso para a sua vida, não tem nada melhor que o esporte. Então, eu queria que você fizesse considerações finais e ajudasse a divulgar e dar ainda mais credibilidade ao que vai vir por aí. Isso é o que eu queria te agradecer. Na realidade, eu que te agradeço. Tomara que esse bate-papo nosso, ele tenha despertado alguma coisa, sim, é mais... E essas pessoas, quando você convidar, vir aqui, realmente, eu tenho certeza que você vai pegar todos os segmentos. A minha vida na questão política, eu agradeço assim bastante toda a equipe técnica lá da Câmara, desde o contador, o seu Edenilson, o seu José, a Sandra, a Solane, que faz trabalho lá com a gente, a todos os vereadores, de a gente fazer esse trabalho. Não é fácil ser vereador numa cidade pequena, porque a pessoa confunde muito, e eu sempre entro nessa rota de colisão, porque, veja bem, eu já tenho 7 projetos de lei no nosso município. O último, recentemente, ele vai bem na linha da educação e na linha da saúde, que é a questão dos ROI, que vai ser colocado 75% para a educação, 25% para a saúde. Por que 75%? Não, porque a legislação fala, senão eu podia falar 50%, não. Lá é determinado 75% para a educação, 25% para a saúde. Eu tenho um projeto de lei, por exemplo, aqui existem 2 leis dentro da área da saúde de minha autoria, que é o teste que a gente já conhecia o teste do pezinho, né? Sim. Então tem o da orelhinha e o teste da linguinha. Sim. Que basta a família solicitar e tal. Então são algumas coisas que a gente faz. A gente sabe, por exemplo, que nós temos dentro da Câmara lá, vereadores assim, com um alto nível de indicações, preocupada, como tem aqueles... Enfim, trabalhar, vereador, como eu acho que deve ser trabalhar na questão da legislação, não te dá retorno, infelizmente. Então, se esse mês eu não fiz não sei quantas viagens para Moarama, se eu não fiz tantas identidades, se eu não aposentei ninguém, às vezes eu não sou visto como um bom vereador, você entende? Então, eu acho que isso aí... E isso é culturalmente aqui em Impera trabalhado, tem gente lá tem 10 mandatos, tem gente tem 7 mandatos e tal, e o trabalho mais forte em função disso aí. Aí se você vai na questão da legislação, é bem poucos, e às vezes eu não consigo avançar. Tenho um número significativo de indicações, de leis, né, de minha autoria, mas às vezes não daria o retorno, mas eu não posso só pensar dessa forma, eu tenho que pensar que, eu sei que se esse projeto entrar, o que o município de Pérola vai ganhar financeiramente, né? O que o gestor, que aí nem sei mais se vai ser o Darnan, porque a questão de pressão é uma coisa a longo prazo,
vai ter um retorno muito grande. Aí eu, pessoalmente, vou ficar muito satisfeito quando eu sei que tem uma pessoa que vai lá no hospital e solicita o teste da orelhinha, do pezinho, sabe que o seu filho... Então, valeu a pena, né? Mas, obrigado, né? Sucesso para você. A gente vai vamos procurar divulgar. Desejo, assim, tudo de bom, que você é uma pessoa do bem, eu te conheço, como você sempre já citou, eu sei a tua origem, né? E que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu sei onde você está, as coisas sempre dão certo. Obrigado. Obrigada, eu te agradeço muito.